Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre decoração de inverno. Veja agora mais algumas dicas de um designer de interiores sobre a decoração que você deve fazer na sua casa para a estação mais fria do ano. Quando você fala em inverno, você já lembra de cores mais pesadas, tipo tons de marrom, uns terrosos, uns tons de cinza, sabe? Até um verde escuro, um verde musgo, né? Então, eu acho que seria legal dar uma quebrada nisso, dar uma alegria nisso aí, né? Para não ficar também um ambiente muito melancólico, muito triste, entendeu? Então você pode estar usando o recurso de mudar a cor de uma parede, tipo, por exemplo, vermelho misturado com tons de marrom, fica super bonito, entendeu? Dá uma pincelada de colorido. Isso vai deixar a casa mais viva no inverno. Pegando o gancho do que a gente falou no último bloco. Sobrinho, lá na Estúdio Itália, pelo que você observa, as pessoas chegam lá com a orientação de um profissional, de um arquiteto ou de um designer de interiores, ou a maioria chega simplesmente porque viu um tipo de piso, enfim, um acabamento que gostou, que achou bonito? As pessoas chegam sem orientação de profissional ou elas chegam realmente do lado de um arquiteto, com acompanhamento de um profissional? Pelo que você observa, o que predomina? Hoje está bem equilibrado. Antigamente todo mundo achava que era arquiteto, né? E Teresópolis, agora de um tempo para cá, eu diria uns 10, 12 anos para cá, a maioria das obras que tem um valor agregado maior e depois tem o próprio valor de revenda da obra que um arquiteto faz, fica muito melhor e valoriza todos os produtos que ele usa na obra. E às vezes você usando empiricamente, de uma maneira assim mais amadora, às vezes o mesmo produto ele não dá aquele up na obra e a pessoa às vezes fica até decepcionada. Então, se depender de mim, o conselho é contrate um arquiteto. Fica mais fácil para vocês lá quando a pessoa chega com essa orientação profissional do que quando ela chega sozinha no escuro? Para a venda é quase igual, mas o resultado na casa do cliente é outro, né? O resultado é... Pela observação de vocês, sempre muito fica melhor, uma outra coisa, sempre né? melhor a obra com o arquiteto. Em termos de custo, Nilmar, você na hora que você vai até trabalhar ali com o arquiteto, quando você está trabalhando junto com o arquiteto, acaba representando economia? Porque as pessoas às vezes talvez tenham receio, não vou contratar arquiteto porque o arquiteto é caro, isso vai encarecer o custo final da minha obra, mas muitas vezes isso pode representar também uma economia, ou não? Ô Rolf, a função do arquiteto seria exatamente essa, né? É totalmente contrário da cultura que nós temos, que o arquiteto acaba encarecendo a obra. A função dele é buscar o melhor material dentro do mesmo plano. Então, por exemplo, no âmbito de papel de parede, eu tenho papel de parede que ele custa R$1.000 um rolo. Eu tenho um de 400, tenho um de 300. Se você buscar a qualidade, você vai ver que você não tem uma distância muito grande entre esses materiais. Se você encontrar o tom que você quer dentro daqueles ali, você olha a variação de preço que você tem. Aí entra a arte do profissional, dele saber, vamos dizer assim, harmonizar esses padrões dentro daquilo que o cliente quer. E aí vem, vamos dizer assim, os benefícios. A outra coisa muito comum numa obra, que está sem assistência de um arquiteto, é o erro. É nós fazermos uma coisa errada e depois temos que consertar. É nós fazemos como se fizesse uma cirurgia num profissional não habilitado e depois tem que pegar um outro para consertar. É muito mais complicado. Então a gente sabe que uma obra planejada desde o início, a janela, onde não vamos botar soleira, onde que nós vamos botar aqui a abertura da janela para poder receber uma persiana, né, embutida dentro do vão para ganharmos espaço. Todo esse processo é planejado. Então nós costumamos dizer que é melhor você errar no projeto do que errar na execução, na obra propriamente, né? Você tem economia quando isso tem acontece. Economia, gera economia. Agora, uma coisa que é curiosidade, né? A gente está falando sobre inverno, sobre decoração de inverno, e Teresópolis tem uma particularidade que muitas vezes eu já me deparei em viagens assim. Aqui em Teresópolis a gente sente frio o tempo todo, porque quando você está dentro de casa não tem calefação, então você sente frio dentro de casa, você tem que estar encasacado ou debaixo do cobertor.
Quando você vai para um país onde o frio já é tradicional, assim, vamos dizer, as pessoas têm um outro convívio com o frio, tem calefação, elas investem em calefação, então em casa elas vestem roupas mais leves. O que acontece aqui que as pessoas não têm esse hábito de investir, por exemplo, numa janela que tenha, ou portas que tenham isolamento térmico, enfim, que tenha lá um ar-condicionado que agora está até vendendo mais, que seja um ar-condicionado que também tenha aquecedor. O que acontece? O que vocês acham? É cultural aqui em Teresópolis? O que você acha, sobrinho? Primeiro, tradição, né? E depois o custo da construção, que com esses sistemas aí a casa vai ficar muito mais confortável. Mas se tivesse uma coisa mais em escala, ou seja, se vendesse mais, como tem hoje em dia carro no Brasil, carro com câmbio automático ainda é mais caro porque não se vende tanto, né? É baseado nisso daí, né? Está faltando divulgação, às vezes, conhecimento também, né? Mas geralmente eu acho que está mais restrito pelo valor da obra. Uma obra em determinados locais do Brasil, que sejam muito caros, não muito caros, que tem um valor agregado maior, ela teria esses equipamentos, calefação e tudo. Mas aqui eu acho que não tem tradição, né? Mais pela tradição. Nilmar, eu quero saber o que você vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Nesse bloco o nosso tempo já terminou. Que eu sei que, inclusive, você tem alguma experiência, inclusive, com pessoas que já pediram até piso aquecido. Isso aí. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso no próximo bloco e sobre essa questão do isolamento térmico que eu quero saber também. Daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final. Até já!